Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros inofensivos. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar, talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. Em colapso o planeta gira, tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira, o som delira, então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito no outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito no outro. Laia, 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 laia. Boa noite, queridos, queridas, queridos. Estamos iniciando mais uma conversa ao vivo. Meu nome é Débora Cavalcante, estou falando de Recife, Pernambuco. E hoje nós vamos conversar sobre desigualdade digital e tecnologias insurgentes. É importante dizer que essas lives fazem parte de um quadro que se iniciou lá no Instagram, @eu.developer, onde a gente discute sobre diversas temáticas relacionadas à tecnologia e transformação social. E nós, através de enquetes, escolhemos alguns temas que serão discutidos ao longo deste ano 2022. Então, já tivemos dois ciclos de conversas ao vivo anteriormente. O primeiro ciclo foi sobre serviço social e tecnologia. O segundo ciclo foi sobre racismo algorítmico. E esse terceiro ciclo nós estamos discutindo tecnologias educacionais e inclusão digital. E o tema de hoje da nossa conversa será, como eu havia falado, tecnologias insurgentes e desigualdade digital no Brasil. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente conversar sobre esse assunto a partir de algumas informações que eu trouxe, de pesquisas e um breve roteiro que eu preparei. Só um momentinho que eu vou ativar aqui. É isso aí, vamos lá. Tudo pronto? Então vem comigo agora para a gente destrinchar um pouco mais sobre esse tema. É importante dizer que eu estou utilizando diversas referências bibliográficas para essas discussões. E uma delas é a qual tem me inspirado bastante sobre inclusão digital, sobre desigualdades digitais. É esse livro aqui, do David Neymer, por título Tecnologia do Oprimido. Essa é a principal obra que inspira essa discussão que eu estou trazendo hoje para a gente. E quem é o David Neymer, autor desse livro? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de, quando estou lendo uma obra de impacto, né, e que traz muitas contribuições para a minha maneira de pensar, a minha maneira de olhar o mundo, eu costumo pesquisar sobre a pessoa que escreveu aquela obra, né, para poder me aproximar do caminho que essa pessoa percorreu, traçou para construir tamanha contribuição acadêmica, social, política. Então, eu costumo dar uma olhadinha, né, nos navegadores, nos mecanismos de busca da internet, no currículo Lattes, nas redes sociais. E aí eu fui atrás do autor desse livro, que inclusive é uma obra assim fantástica. Me remeteu a diversos momentos interessantes da minha vida, principalmente alguns momentos em que eu percorri
caminhos e tracei diálogos com a antropologia, porque ele faz uma etnografia, esse livro dele é a sua pesquisa, né, de doutorado, se eu não me engano, doutorado. E é uma etnografia. E aí, quanto à abordagem teórico-metodológica da antropologia, me remeteu bastante a essas memórias afetivas e acadêmicas que eu tenho com esse departamento, com essa área do conhecimento. Então, David Neymer, ele é professor assistente no Departamento de Estudos de Mídia, no Programa de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Virgínia. Seus interesses de pesquisa e ensino abrangem a interseção de estudos de ciência e tecnologia, antropologia da tecnologia, TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação para o Desenvolvimento, e interação humano-computador. Ele possui um mestrado em antropologia pela Universidade da Virgínia e um PhD em computação, cultura e sociedade na Universidade de Indiana. Então ele tem um percurso assim importante fora do Brasil, né, mas sempre em diálogos com vários departamentos e universidades aqui no Brasil também. Inclusive, ele tem família aqui no Brasil, né? Quando ele estava fazendo a pesquisa para a construção desse livro no qual eu estou me inspirando, ele fez no Espírito Santo, morou um tempo e ele relata em sua obra que morou na casa da sua mãe no Espírito Santo. Então, ele tem família brasileira e ele caminha bem entre universidades brasileiras, espaços de produção de conhecimento brasileiros e norte-americanos. E aqui está o Instagram dele, para quem quer saber mais, quem quer seguir, quem quer acompanhar um pouco, né, a sua vida, seu cotidiano, que é o @David Neymer. E ele também tem um site muito interessante. No site vocês vão encontrar diversos outros materiais que ele tem produzido, materiais muito importantes e interessantíssimos. Pois bem, o que é que a gente vai discutir hoje? Eu dividi essa conversa aqui em 3 principais momentos de discussão a partir desse mote, né, da desigualdade digital no Brasil, das tecnologias insurgentes. Trouxe um pouco dos dados sobre tecnologias da informação e comunicação no Brasil para a gente pensar esse cenário de desigualdade. Trouxe também um pouco das contribuições do David Neymer, a partir dessa sua obra aqui, e trouxe alguns apontamentos aí sobre tecnologias insurgentes, essas tecnologias, né, que parecem se rebelar. Falando um pouco sobre os dados no Brasil de acesso à internet, de acesso às TICs, eu vou elucidar aqui a pesquisa TIC Domicílios, que é uma pesquisa que vem acontecendo há um bom tempo aqui no Brasil, uma pesquisa anual. Eu vou trazer alguns dados da última divulgação, né, da pesquisa e que trazem indicadores, que trazem apontamentos muito importantes para a gente compreender essa realidade. Essa pesquisa ela conta com um amplo apoio de diversos órgãos do governo, né, tanto o Ministério da Comunicação, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e diversos órgãos aí especializados no assunto que compõem esses ministérios, como, por exemplo, o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Como eu falei, ela é realizada anualmente desde 2005. Então, olha aí, daqui a pouco faz 20 anos, né, de pesquisa, de realização dessa pesquisa muito importante, que tem o objetivo de mapear o acesso às TICs nos domicílios urbanos e rurais do país e as suas formas de uso por indivíduos de 10 anos de idade ou mais. Isso é muito importante ressaltar, porque hoje nós sabemos que estamos em uma geração em que as crianças são cada vez mais expostas às tecnologias digitais desde muito cedo. Porém, a pesquisa, ela leva em consideração as crianças acima de 10 anos, né? As abaixo de 10 anos não entram para essa contagem, para essa estatística. Como eu falei, ela vai pesquisar, né? O acesso às TIC, uso do computador, uso da internet,
habilidades na internet, uso do celular, governo eletrônico, comércio eletrônico, atividades culturais na internet. Então, ela produz principalmente dados relacionados a essas temáticas aqui. E aí eu vou trazer alguns dados importantes que eu considerei, né, para esse recorte aqui de tempo em que estamos gravando e para o debate de hoje. Mas, assim, quem tiver interesse, acessem esses dados, coloquem lá no navegador, no mecanismo de busca de vocês na internet, pesquisa TIC domicílios, que vocês terão acesso a todos os dados, né? Com certeza, colocando essa palavra-chave TIC domicílios, vocês serão direcionados para o site, onde terão acesso aos dados completos, não só sobre a pesquisa TIC domicílios, mas também a diversas outras pesquisas relacionadas às tecnologias da informação e comunicação no Brasil, como, por exemplo, dados sobre educação e TICs, sobre TICs na pandemia, TICs e saúde. Então, existem várias pesquisas ali que são muito interessantes, muito importantes e que vocês podem ter acesso no site oficial. Com relação a esse tema de hoje, eu trouxe alguns dos dados expostos. Primeiro dado, a gente pode ver aqui um gráfico sobre o acesso à internet, né, no Brasil por região. E aí é interessante porque a gente já começa a ver aqui algumas desigualdades do ponto de vista regional. Se a gente considera aqui, olha, os dados que estão no gráfico, comparando 2019 e 2020, que foram as duas últimas publicações da pesquisa, a gente tem um aumento considerável de um ano para o outro, né? Porém, algumas desigualdades, elas continuam, elas persistem. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Sudeste como a região que mais tem acesso à internet, isso desde 2019, 2020 continua, né? Em seguida da região Sul, e aí depois a gente tem um empate aqui da região Norte e Centro-Oeste, com 81% em 2020 cada uma. E a região Nordeste como a região que menos tem acesso à internet nos domicílios brasileiros. Então, a gente tem um apontamento aqui importante do ponto de vista das assimetrias regionais. Quando a gente pensa esse acesso à internet por classe social, né, compreendendo renda, compreendendo classe aqui com renda, que depois eu vou mostrar para vocês como é que o IBGE mede isso, né, essas diferenciações por classe, a gente percebe que desde 2015, acompanha aqui comigo no cursor, desde 2015, a classe A, ela tem quase 100% de acesso à internet no Brasil, né? E seguido aqui da classe B, que em 2015 era 88% das pessoas com acesso e sobe em 2020 para 99%, seguido da classe C, que em 2015 eram 56 pessoas e sobe para 91%, quase o dobro, né, de pessoas a mais acessando, e seguidos da classe D e E, né, que inclusive são a maioria dos brasileiros e das brasileiras nesse país. Então, a classe D e E em 2015, gente, apenas 16% das pessoas tinham acesso à internet em 2015. Em 2020, a gente tem um salto aqui relevante, a gente sobe para 64%, porém é importante considerarmos que tipo de acesso é esse, né? A gente está falando aqui simplesmente do acesso à internet, esse dado revela. Porém, mais adiante a gente vai mostrar alguns outros dados que fazem a gente questionar esse salto aqui quantitativo do ponto de vista qualitativo, o que é muito importante ressaltar. Só para a gente compreender melhor que classificação é essa que o IBGE utiliza quando fala de classe social. Quando o IBGE está falando lá, classe social A, essa classe A equivale a pessoas
a famílias que recebem mais de 15 salários mínimos. A classe B, a famílias que recebem de 5 a 15 salários mínimos. Classe C, de 3 a 5 salários mínimos. Classe D, de 1 a 3 salários mínimos. E classe E, são pessoas que recebem até um salário mínimo por mês, né? Mensal. Que a gente está falando em termos mensais. Então, só para a gente ter uma ideia melhor do ponto de vista da renda, o que é que isso significa. Aqui a gente tem outros dados muito importantes que eu peço que vocês prestem muita atenção, porque vai falar exatamente daqueles aspectos qualitativos do acesso à internet. Então, a gente tem aqui, a gente teve um aumento, mas quando a gente vai pensar, ó, esse acesso por área, por região, por sexo, por cor ou raça, por nível de escolaridade, por faixa etária, por classe, né? A gente tem uma série de assimetrias. E também é importante falar que esse dado que eu estou trazendo está relacionado com o uso, o acesso à internet exclusivamente pelo celular, certo? Lá naqueles outros dados anteriores que eu mostrei, a gente tinha ali dados relacionados ao acesso à internet por qualquer meio, por qualquer tecnologia. Mas quando a gente olha para os dados que falam desse acesso exclusivamente pelo celular, que muda tudo, né? A gente tem aqui esses dados específicos, né? Que eu gostaria de me debruçar um pouco. Isso é importante, gente, isso que eu estou falando, essa especificidade desse acesso exclusivo pelo celular, porque nós bem sabemos que o acesso, quando eu acesso o celular, quando eu acesso a internet pelo celular, eu tenho uma experiência quanto usuária diferente do que quando eu acesso por um computador desktop, por um notebook, por um tablet. Na verdade, a gente tem uma experiência com as ferramentas, com a internet, né, os mecanismos de busca, com os vídeos, a gente tem uma experiência diferenciada, né? Seja pelo tamanho mesmo pelo tamanho da tela, seja pelo fato de como o software, como a plataforma, ela se adapta, né, a esse tamanho dessa tela. Então, isso diz muito da experiência do usuário, isso diz muito da usabilidade dessas ferramentas. E aqui, esses dados que são exclusivos pelo celular, eles mostram que mais da metade da população brasileira acessa exclusivamente pelo celular. Ou seja, se eu estou acessando exclusivamente pelo celular em tempo integral, significa que é porque eu não tenho acesso a outras tecnologias, como notebook, como um computador desktop, não é verdade? Então, a gente tem essa estatística aqui mostrando, essa porcentagem mostrando que mais da metade da população brasileira tem acesso à internet apenas pelo celular e tem apenas esse tipo de aparelho de tecnologia para acessar a internet. Aí outro dado também importante é quando a gente fala dessas diferenciações com relação à área, né? A gente percebe que na área rural é onde tem a maior quantidade de pessoas que acessam exclusivamente pelo celular, ou seja, não tem outros aparelhos para acessar a internet. 84% dos brasileiros e brasileiras que acessam pelo celular são da área rural. Né? Em comparação, na área urbana são 54%. Quando a gente pensa que as regiões, ó, a gente tem mais uma vez o Nordeste liderando. Né? O Nordeste é a região em que mais temos pessoas acessando exclusivamente pelo celular. Quando a gente pensa em sexo, as mulheres, elas acessam mais pelo celular, elas têm acesso exclusivo, né, pelo celular. A maioria são mulheres. Por cor ou raça, a maioria aqui é da população preta e parda, né, que não tem acesso a outro meio, a outra forma de acessar a internet, senão pelo celular. Nível de escolaridade, a gente tem aqui as pessoas que têm até o ensino fundamental, né? E faixa etária.
A gente tem a população de 10 a 15 anos que mais acessa exclusivamente pelo celular, o que é muito preocupante, inclusive, porque eu tenho aqui uma população, né, que está ativa, pelo menos teoricamente deveria estar em plena atividade escolar, né, e são a faixa etária de 10 a 15 anos a que menos tem acesso a outros aparelhos para poder acessar a internet, acessam apenas pelo celular. Né? E nós já temos também esse outro dado mostrando que as pessoas do ensino fundamental acho que mais acessam só pelo celular. Então isso é bem preocupante. E quando a gente pensa em classe, está aqui disparado. Classe D e E, quase 100%, né, das pessoas acessam exclusivamente pelo celular. E isso diz respeito, sim, à renda, isso diz respeito, sim, à cor, a gênero, à região, né, porque a gente sabe que as tecnologias têm um preço na nossa sociedade. E quando a gente pensa o preço de um celular para o preço de um notebook, para o preço de um tablet, né, isso varia muito. Então, isso diz respeito a poder de compra, poder de aquisição e a renda, na verdade, diretamente a renda. Então, nós sabemos o porquê também das pessoas que acessam exclusivamente pelo celular não poderem ter acesso a outros aparelhos mais sofisticados, né, para acessar a internet. É importante, diante disso, diante dessas diferenciações, a gente entender que 73% dos pobres nesse país são pretos ou pardos. E eu trago esse dado justamente para a gente relacionar aí diretamente a essa questão, né, de quais tecnologias digitais eu posso ter acesso, né? Porque não é só simplesmente acessar a internet, isso fala muito de quais eu posso ter acesso, quais tecnologias para acessar a internet eu posso ter acesso. Eu tenho poder de compra, né, para poder ter acesso à internet. Então é aquilo, né? Quando a gente fala muitas vezes em inclusão digital, às vezes a gente pensa que inclusão digital é apenas proporcionar acesso à internet. E, assim, é muito mais que isso. É muito mais que isso, porque fala de diversas desigualdades aí presentes no nosso cotidiano, na nossa sociedade. Para a gente falar de inclusão, que eu prefiro inclusive a palavra acesso, para a gente falar de acesso digital, a gente precisa falar de desenvolvimento de habilidades, a gente precisa falar de acesso a equipamentos, a gente precisa falar de acesso a uma internet universal e gratuita. Então, são muitos eixos de diferenciações que precisamos problematizar para poder compreender esse acesso digital das pessoas. E é por isso que eu trouxe esses dados, né? Eu trouxe esses dados para a gente poder se aproximar um pouquinho de alguns desses eixos de diferenciação que vão determinar esse acesso ou não às tecnologias digitais e à internet. E também porque todas essas desigualdades, essas assimetrias que eu mostrei anteriormente, né, através de alguns dados, elas se materializam também nas tecnologias digitais. Nós já vimos aqui, em outros momentos das conversas ao vivo, principalmente quando estava falando de racismo algorítmico, o quanto diversos marcadores de diferenciação, diversas desigualdades, elas são incorporadas sim nas tecnologias digitais, através dos algoritmos, né, através dos designers, através da concepção tecnológica. Então, a gente precisa realmente problematizar que sociedade é essa e que sociedade nós queremos construir com o uso dessas tecnologias digitais. E é por isso que tem uma categoria, uma abordagem que o David Neymer trabalha no livro dele, que é bem importante a gente trazer aqui, principalmente diante desses dados, né, de diversos eixos de diferenciação e desigualdades que eles mostram, que eles apontam, que é a categoria da interseccionalidade. Né? A interseccionalidade contribui para que a gente compreenda essas desigualdades de forma não de forma não de forma separada, né? Mas que a gente possa compreender
através desse olhar que é interseccional. A gente não está falando aqui de hierarquizar opressões, mas sim compreender a sociedade, compreender as desigualdades de forma interseccional, né? De forma inseparável. Não podemos compreender o atual contexto em que vivemos, a atual conjuntura, se a gente separa o racismo do capitalismo, do cis-heteropatriarcado, da colonialidade. Então, é importante esse olhar interseccional para as diferenças, para as desigualdades. Bem como também é importante a gente compreender a agência, né? A agência, as resistências, os processos de tomada de consciência da população, a apropriação das tecnologias e os processos de insurgências, né? Quando a gente fala de desigualdades, opressões, não existe aquele que é totalmente opressor e aquele que é totalmente oprimido, né? As pessoas, as populações, nós também fazemos agência. Nós também somos agentes de resistências. Nós também construímos insurgências e é preciso olhar para elas também, não apenas para o processo de opressão, mas como a gente constrói resistências frente a essas opressões. E é por isso que eu acho muito importante a obra de David Niemeyer, que é essas tecnologias do oprimido, porque ele desloca um pouco esse olhar, né, das tecnologias apenas por parte das problematizações em torno do opressor, para poder a gente olhar para o que é construído também por esse oprimido, o que é construído também por essas populações que estão atravessadas por tantas desigualdades. O que elas também produzem em seu cotidiano, o que elas produzem em tecnologia em seu cotidiano. Então, eu achei incrível essa etnografia dele. E ele vai trabalhar com a abordagem das tecnologias mundanas, que é assim, uma abordagem que eu não conhecia e que contribuiu muito para uma melhor abertura de horizontes para o que eu tenho pesquisado. E ele traz essa abordagem das tecnologias mundanas, que inclusive está lá no título da obra dele, né? Que ele diferencia dessa concepção tecnológica que tem um foco apenas na inovação, apenas no utilitarismo, apenas na solução. E ele traz esse foco nas tecnologias mundanas, que eu vou falar daqui a pouco o que é que ele chama de tecnologias mundanas, para dizer exatamente, ó, a gente não pode só ficar pensando do ponto de vista dessa concepção tecnológica pelas grandes empresas aí que estão no poder, por grandes centros tecnológicos. Né? A gente não pode ficar nós não podemos ficar centrados apenas na produção de tecnologia para a inovação, ou para a solução, para utilitarismos. Precisamos pensar cada vez mais em abordagens das tecnologias mundanas. E aí ele fala, né, que as tecnologias mundanas é esse processo em que oprimidos se apropriam de tecnologias cotidianas e as utilizam para aliviar a opressão em suas vidas. Esse conceito aqui de oprimido, de oprimida, ele vai buscar inspiração nas obras paulo-freireanas, nos estudos paulo-freireanos. E aí é importante dizer que quando ele fala oprimido e opressor, ele está trazendo luz sobre a capacidade das pessoas em lutarem contra o sistema e o processo de tomada de consciência. Né? Ele não está falando apenas dessa relação da vítima. Ele está trazendo aqui realmente luz para além dessa coisa da vítima, mas para as agências, né? Os processos de resistência, e é isso que é bem interessante. Outra coisa bem importante que ele traz dos estudos paulo-freireanos é a categoria da prescrição, né? Para pensar a tecnologia e as desigualdades tecnológicas. Ele diz assim que a prescrição é uma diretriz que impõe a consciência do prescritor. Na verdade, Paulo Freire diz isso. E aí o David Niemeyer diz que isso se reproduz em muitos momentos da concepção tecnológica e da aplicação de tecnologias no cotidiano, né? Esse caráter prescritor, diz assim, desse jeito aqui, com essa tecnologia, a gente vai resolver todos os problemas do mundo.
isso daqui vai ser melhor para a população. Esse aplicativo vai ser melhor para a população. E aí se aplica ao cotidiano das pessoas de forma totalmente verticalizada, de forma o quê? Prescrita, né? De forma impositiva. E hoje, inclusive, nós temos visto muito esse tipo de prescrição tecnológica por parte de diversas instituições, inclusive governamentais. E eu achei muito importante, né, ele ter trazido essa categoria da prescrição das obras paulo-freireanas para a gente pensar a conjuntura atual, o cotidiano das pessoas. E, por exemplo, quando algumas narrativas prescritas, né? Só para a gente dar mais alguns exemplos. É a construção que a gente vê ao longo dos anos de que tecnologia é avanço, né? Então, que tipo de avanço de fato é esse? Que narrativa é essa que se constrói ao longo dos anos, né? Construção de memórias coletivas sobre tecnologia. Então, parece que existe uma memória coletiva aí que vem sendo construída, que vem sendo inclusive prescrita, narrada diariamente de que tecnologia é avanço. E muitas vezes a gente se pega reproduzindo essa mesma narrativa. E a gente vê isso assim em diversas realidades em periferias. Eu mesma trabalho com grupos de extrema vulnerabilidade. E muitas vezes, quando eu pergunto a essas pessoas que não têm muitas vezes escolaridade, não têm acesso a tecnologias digitais, eu pergunto o que é tecnologia para você? E assim, 99% das respostas é de que tecnologia é avanço. Eu sempre, isso sempre me intrigou muito. Por que as pessoas estarem afirmando e reafirmando, né, que tecnologia é avanço? De onde vem essa narrativa? Então é aquilo, né? A gente tem as prescrições que se desenvolvem a partir de memórias coletivas sobre tecnologia, né? De que isso é um avanço, né? De que tecnologia é um avanço da sociedade. Como eu falei aqui, ó, tecnologia é avanço. Quem tem tecnologia? Se é avanço, né? Se a gente está dizendo que é isso, é a sociedade avançar. Quando a gente pergunta quem tem tecnologia, é quem não está avançando? Então, e aqui a gente tem diversas questões que rebatem sobre essa pergunta. Quem tem tecnologia, né? O capitalismo de vigilância, as fake news, o racismo. Mas é aquilo que, inclusive, o próprio Foucault fala, né? Que onde há poder, há resistência. E eu queria trazer um pouco das insurgências diante de tudo isso. A gente tem, a gente tem se construído e se reconstruído frente a discursos de prescrição, frente a essas narrativas da opressão, né? E a gente tem sim muitas iniciativas insurgentes. Trouxe aqui um exemplo do MTST, o Movimento Sem Teto no Brasil, em que eles têm trazido educação tecnológica para as suas bases de luta e para as suas pautas de luta. E isso é muito importante. É muito importante porque isso revela uma disputa dessa narrativa tecnológica, né? Se tecnologia é avanço, então nós temos que disputá-la, né? Nós temos que disputar é, essa narrativa para todos, para todas, para todos. E aqui eu trago algumas iniciativas que o MTST, o Núcleo de Tecnologia, tem feito com relação a aulas de programação. Veja que legal. Dar aulas de programação para sua base, bem como algumas iniciativas utilizando automação para diversos processos, né, do movimento, como aqui a gente tem utilização de automação para hortas comunitárias. Vejam que interessante, né? E tudo isso feito pela própria base do movimento. Isso é muito importante, isso revela um deslocamento muito importante desses eixos de produção tecnológica. A gente tem também aqui outra iniciativa no Rio de Janeiro, bem legal, que é o Infocria, que trabalha a educação tecnológica popular, né, que trabalha a educação tecnológica a partir da educação popular paulo-freireana,
traz um outro olhar, né, para pensar autonomia digital, para pensar construção de software, de hardware. Então, assim, são iniciativas que a gente vê de resistência, né, de ausência. Aqui são algumas fotos do próprio projeto que eu mesma desenvolvo com os públicos que eu trabalho, com algumas populações que eu trabalho. Aqui a população que faz acompanhamento e tratamento de saúde mental. Então, eu tenho trazido essa discussão para esse público, né, que é um público para que carrega em si diversos estigmas, diversas desigualdades. Então, eu tenho trazido essa discussão tecnológica, que tem sido um desafio enorme, né? Muitas pessoas, inclusive, me disseram que esse público aí, ele não consegue, não acompanha essa tua discussão. No início, né, que eu fui tentar implantar esse projeto de discutir tecnologia com cidadania e discutir esse desenvolvimento de habilidades para essa população que faz acompanhamento de saúde mental, muitas pessoas me disseram, mas o pessoal não vai conseguir acompanhar essa discussão aí, eles não têm perfil para isso. Né? E vejam só o quanto a gente desenvolveu, né, de material, de processo de tomada de consciência, de construção de autonomia e de tantas outras coisas para essas pessoas. Então, que discurso é esse que diz quem pode e quem não pode ter acesso a essa discussão? É um discurso da prescrição, não é isso? A gente tem aqui também rodas de acesso digital. Essas rodas de acesso digital que eu estou chamando são rodas de conversa onde a gente compartilha desenvolvimento de habilidades e compartilha também a construção de pessoas que possam ser referências nas comunidades, né, para o acesso digital de outras pessoas que têm dificuldade, onde a gente discute algumas coisas assim sobre letramento digital, e a gente, nesse processo, vai construindo diálogos tecnológicos e que rebatem totalmente na autonomia dessas pessoas frente ao seu cotidiano. Então, a gente discute esse compartilhar da internet, esse ter pessoas de referência para ajudar nas comunidades, o uso da internet para denúncias de violações de direitos, e a gente tem diversos casos, né, de denúncias de violência doméstica e diversos outros tipos de denúncias, exploração sexual, a partir dessa apropriação de algumas tecnologias da informação e comunicação por parte das pessoas na periferia. Então, tem sido bem interessante. Isso mostra, inclusive, esse caráter, né, contraditório das tecnologias digitais, que elas servem muitas vezes para a manutenção de uma ordem, mas ao mesmo tempo podem servir para processos de insurgência. Então, isso muito potente, muito potente. Então, diante disso, gente, alguns caminhos é realmente a gente continuar disputando essa narrativa. Eu tenho falado muito em diversos espaços de movimentos populares. Gente, nós temos vivenciado, inclusive, diversos momentos de transformação tecnológica nesse mundo. Alguns momentos, inclusive, disruptivos. A gente tem agora aqui o metaverso, né? E nós precisamos disputar essa narrativa, assim, do ponto de vista de pauta política, do ponto de vista de apropriação crítica, reflexiva por parte da população. A gente precisa também ter esse olhar interseccional. Também não adianta a gente pensar apenas do ponto de vista técnico, de acesso a habilidades técnicas, de acesso a aparelhos. Não, precisamos pensar, né, também todos os outros eixos de diferenciação que rebatem nesse acesso ou nesse não acesso. Precisamos problematizar isso. Né? E precisamos pensar também, um caminho importante é pensar mais essa abordagem das tecnologias mundanas e os processos reivindicatórios. Eu achei muito interessante, muito incrível essa abordagem, né? O David Nemer vai trabalhar tecnologias mundanas como uma abordagem. Eu achei muito importante isso, porque a gente faz esse deslocamento de olhar a partir do cotidiano das pessoas
o que é que elas estão utilizando ali de tecnologia, né? Que tecnologias mundanas são essas? Para finalizar, trago aqui a própria frase do David Neymer, que ele diz assim, a tecnologia não é um mundo separado, é uma extensão das batalhas que todos nós encaramos. Então, que a gente possa olhar para essa discussão, que a gente possa, de fato, olhar para as tecnologias, né, pensando essas resistências, pensando essas insurgências. Aqui uma foto minha no Grito 2021, levando essa pauta, né, para as avenidas de tecnologia para todo mundo. É isso, pessoal. Agradeço demais a vocês que estão acompanhando as conversas ao vivo, vocês que estão me seguindo lá no Instagram, @eu.develop. E para mais informações, continue lá me seguindo. Quem não me segue, me siga lá. Se inscreva aqui no canal, dê o seu like. Faz aquele momento youtuber agora, né? Se inscreva aqui, dê o seu like. Acesse não, gente do céu. Ligue o sininho para não perder nada. E estejam comigo na próxima conversa ao vivo, que será essa quarta-feira, dia 20/4, às 20h20, onde a gente vai discutir o ensino híbrido. E o título é Híbridos entre Discursos Uniformes, Ensino Híbrido e Tecnologias Educacionais. Então não perde, vem comigo, me segue lá no Instagram, que vai ser um prazer ter você mais perto de mim. Beijos, beijos.